Salve, salve, galera! O Hélito Soares, estamos iniciando mais um Simbora Cast, esse nosso encontro semanal para falar sobre cultura, arte, literatura, não é? Sempre trazendo convidados especiais, não é? E hoje nós estamos recebendo aqui um professor famosíssimo, né? Até mesmo, vamos dizer, global. Eu estou me referindo ao professor Nilton Neto. Prazerzão, meu camarada, recebê-lo aqui no Simbora Cast. Prazer enorme, estava esperando esse convite para poder bater esse papo aqui já. Maravilha! O Nilton Neto, tá certo? Acaba de lançar um livro. Como é que eu falo, professor? Que é um quadro que ele tem às quintas-feiras, né? Na TV Clube, no Bom Dia Piauí, né? No Bom Dia Piauí. É um manual prático de curiosidades, dicas e tira dúvidas de língua portuguesa. Mas o professor também é autor de outros livros, né, professor? Sim. Na verdade, nós começamos aí nessa perspectiva de publicar obras, né? Naquele frenesi do atual acordo, em 2012, quando todo mundo fazia cara feia para o atual acordo, né? Nós tínhamos professores sofrendo ainda, muito desconfortáveis com o atual acordo, alunos também, as pessoas em geral, né? Todos os falantes da língua portuguesa, não só no Brasil, ainda algumas pessoas com rejeição, e aí eu lancei o primeiro livro que foi sobre o atual acordo ortográfico, né? De maneira organizada, Foi prática, polêmico na época, mas foi muito, aprovado, né? sim, porque assim, nós tínhamos a necessidade de organizar aquilo que é o nosso idioma, Certo. tentar equilibrar o máximo possível, deixá-la de maneira mais, né, harmônica. Então, foi importante esse livro, ajudou bastante, porque assim, até no trato com o aluno na sala de aula, foi possível organizar, mostrar um cenário favorável em relação ao atual acordo. Aí, na sequência, uma gramática completa pela necessidade dos alunos também poderem fazer uma pesquisa, uma consulta mais com maior propriedade, digamos assim, né? Uma consulta mais gramatical, normativa. E aí surgiu a Gramática Completa, a editora da Paraíba. O terceiro livro foi um livro de questões comentadas voltadas para concursos públicos, né? Fiz em parceria com o Fernando Cardoso. E este agora, esta bela obra. É, ficou bonito, né? em- Tá certo? Ficou muito bonito, professor. E tem tido uma boa aceitação no mercado ou sim, não? sim. Na verdade, por onde eu ando, a gente tem marcado lançamentos, as pessoas têm adquirido bastante o livro e tem sido, Wellington, um livro de cabeceira, né? Hoje mesmo eu tive já entregando o livro para algumas pessoas que adquiriram e elas me passando a ideia de que já foi uma indicação de um amigo, de um colega, que faz parte do nosso dia a dia. A linguagem é a nossa ferramenta de sobrevivência em sociedade. Então, falar bem, falar corretamente, estar antenado ao vocabulário e adequar este vocabulário à nossa fala diária é importante para que a gente possa convencer, ser convencido, para que exista comunicação. Então, são dicas que fazem parte de fato da nossa vida. Dicas como de mais junto, de mais separado, se não junto, se não separado, que colocam você às vezes numa situação O mais, o vexatória, né? mais, o Exatamente. mais, não é? A gente Sim, junto, a gente separado, né? exatamente. Das dicas as mais simples às mais complexas, com exemplos muito simples, uma leveza, né, no tratar do idioma. Então, É. E tem o que eu ajudado achei bastante. interessante aqui, professor, são as ilustrações, não é? Tá Ela, certo? É o Jefferson Jefferson Corvo, não é? Corvo, grande artista. Arrebentou aqui nas ilustrações, não é? A gente tem aí esse apelo da linguagem verbal e não verbal, É um portanto coautor da mista, né? obra, né? Sim, com certeza. E ele é um cara fantástico. Ele trabalha comigo em outros projetos também de gibi, de historinhas. Ele faz as caricaturas em geral dos produtos todos do curso, né? Caneta, caneca, tudo é pasta, tudo com ele. É um grande artista. O título do livro é o título do seu quadro na Exa- TV Clube, não é isso? exatamente. Como é que surgiu esse É o título? homônimo do quadro na TV Clube. Porque assim, nós começamos uma temporada há 6 anos com dicas de língua portuguesa, dicas gerais, curiosidades, para que todas as pessoas pudessem se sentir acolhidas e não apenas quem estuda se preparando para uma prova. Eram dicas de curiosidades gerais de língua portuguesa. E aí, com o tempo, principalmente durante a pandemia, a gente sentiu uma necessidade, a sensibilidade de trabalharmos temas mais delicados, como, por exemplo, expressões que são relacionadas aos preconceitos em geral, capacitismo, xenofobia, machismo. Então,
qual era a sugestão que nós tínhamos para substituir uma expressão que causava dor, que gerava, né, que fomentava o preconceito, nós queríamos eliminar essa expressão, substituí-la por outra. Então, como é que eu falo, professor? Era a ideia inicial de substituirmos expressões que provocavam essa sensação ruim em quem se sentia ofendido, agredido por elas. De preconceito, né? De racismo. Todas as né? formas, né? Racismo, machismo. E nós trocávamos, sugeríamos ali a troca por outra expressão. Por isso, como é que eu falo, professor? Então foi um sucesso isso, né? Foi uma determinação, inclusive, da Globo. E aí a gente conseguiu fazer a extensão disso para expressões do dia a dia. E aí calhou muito bem, por quê? Por exemplo, quando é que eu uso baixar, abaixar? Quando é que se usa arrear ou arriar? Então, calhou muito bem aí esse como é que eu falo, professor? E aí muitas pessoas no dia a dia, nas ruas por onde eu ando, as pessoas já usam lá aquele espécie de jargão no final que eu falo, fui! Aí eu já sei de onde a pessoa me conhece. Muita gente chega para me agradecer em relação a alguma dica, que aprendeu, passou a usar corretamente, ficou extremamente curiosa em relação à maneira correta. Isso tem sido maravilhoso, cara. O feedback é o tempo inteiro, todo dia na rua. Beleza, e olha, eu digo aqui aos meus internautas que eu tenho duas alegrias aqui. Na realidade, três alegrias, né? Primeiro que o livro foi lançado pela minha editora. Editora Lamparina. Tá aqui, ó, o selozinho aqui, não é? A logo, tá certo? Da Lamparina. Segundo que eu fiz uma pequena apresentação aqui do livro, não é? A língua portuguesa não foi feita para humilhar ninguém. Muita gente comenta esse texto seu. E terceiro, ser amigo, tá certo? Do professor Newton Neto, um parnaibano. Parnaibano não, teresinense. É quase parnaibano. Mas você vive lá, não é? Casei com uma parnaibana. Casado com Soraya Castelo Branco, né? A grande cantora piauiense, não é? E, professor, me diga uma coisa. Na realidade, é um livro de cabeceira, né? Porque essas dúvidas sempre surgem, né? Nós até, quando planejamos isso, planejamos de uma forma, primeiro, com uma linguagem bem leve, bem pertencente ao nosso dia a dia, linguagem informal mesmo. Segundo, quisemos ali que ele fosse leve fisicamente também. Então, para que ele possa ser levado, para onde você for, você pode levá-lo ali embaixo do braço, cabe numa bolsa, não vai atrapalhar ali, colocando você para carregar muita coisa, não. Ele é bem leve em todos os aspectos. E sendo um livro de cabeceira, você tem, eu até, Wellington, falo com as pessoas assim, já chegou até mim isso e eu reproduzo. A pessoa todos os dias abre em qualquer página e naquela página você aprende alguma coisa que você vai usar no dia. Você vai usar no dia e para sempre, da maneira correta. Então você pode fazer isso, abrir numa página e você tem ali dica que vai ser útil para a sua vida, como a linguagem que você usa para se comunicar, que é o nosso código, que é a língua portuguesa, né? Beleza, professor, e me diga uma coisa. Como é a sua relação com o pessoal da linguística? Vocês se dão bem? Sim. Porque tem essa coisa de certo, de errado, não é? É um pouco relativo, não é, professor? Eu, particularmente, aceito muito bem a ideia de que existem variações. Eu, como pesquisador da gramática, especialista em gramática da língua portuguesa, não tenho raízes na ideia, né, burocrática, metódica do que é certo e o que é errado. O que existem são possibilidades. Então é até a ideia do preconceito linguístico, você sair julgando, rotulando o que é certo e o que é errado. Tudo depende do contexto. Eu tenho uma preocupação com o meu interlocutor, eu preciso me fazer comunicar, eu preciso que o que eu fale seja compreendido por ele ou por todos. Então ajustar a linguagem para que ela não oprima ninguém, para que ela não gere constrangimento. O conhecimento ele tem que gerar admiração e não constrangimento. Então, a linguística em si, ela tem essa preocupação menos normativa e mais comunicativa. A ideia de que o que importa é o entendimento, a comunicação. Então, se tornar comum, comunicar significa tornar comum, eu preciso falar de acordo com o meu interlocutor, né? É isso daí. Você acha que há preconceito linguístico no Brasil? Sobretudo em relação ao regionalismo, né? A variação diatópica. Ainda hoje existem em algumas provas a associação errônea de que a linguagem informal representa a linguagem do Nordeste, onde já se viu isso. Existe linguagem informal em todas as regiões, e é uma apropriação muito valorosa até, né? Bom, o nosso piauiês, por exemplo, é a nossa identidade cultural, deve ser valorizada, deve ser prestigiada por todos nós. Então, assim,
a ideia do preconceito linguístico ainda existe, é algo realmente ainda imposto por aqueles considerados intelectuais, mas isso com o tempo vai acabar e nós vamos levar em conta que o que realmente importa é existir entre nós o processo de entendimento, né? Você acha que esse preconceito linguístico, não é, que é visível, não é? Ele está relacionado também, ele tem uma ligação com o preconceito social? Assim, a linguagem, eu vi uma pesquisa uma vez, era assim, eram pessoas que nunca se viram na vida e que a partir daquele momento iam receber vestimentas diferentes daquilo que elas já usavam, daquilo que era comum a elas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar naquela expressão de rico com cara de pobre, pobre com cara de rico, que também não deixa de ser uma expressão preconceituosa, né? Mas aí pegavam pessoas e davam vestimentas totalmente alheias ao que elas já usavam. Por exemplo, eu estava com roupa humilde, passava a usar terno, gravata, relógio caro e tal. Assim, da mesma forma, uma pessoa com uma vestimenta, uma roupa mais cara, botava nela uma roupa mais simples e tal. E ninguém podia falar nada. Eu tinha que julgar pela aparência. A margem de erro foi de quase 100%, porque nós somos apenas uma casca, né? Então foi quase 100% de erro. Uma outra pesquisa, foi feita uma pesquisa. Aí depois fizeram uma outra pesquisa que eu não podia ver o meu par, só podia ouvi-lo. E aí então eu fazia perguntas já, né, pré-estabelecidas, perguntas com respostas muito vagas. O que é a felicidade? O que faz você feliz? E eu só podia ouvir a pessoa. Então eu tinha que analisar a linguagem. Foi quase 100% de acerto do julgamento feito em relação a... Eu acho que essa pessoa tem um grau superior completo. Eu acho que essa pessoa está aquém da média do conhecimento, do aprendizado e tal. Então, a linguagem, ela não esconde. Você vê que, infelizmente, na internet tem muito isso. A pessoa que tem um grau de escolaridade aquém de um padrão, quando ela quer falar difícil, acaba se tornando piada, engraçado. Por quê? Porque ela não tem as ferramentas necessárias. Então, isso é triste, na verdade, né? Então, assim, a ideia da sociedade falante do mesmo código que é a língua portuguesa cria essas classes sociais que já são realmente bem cruéis por elas mesmas, e isso tem reflexo direto na linguagem, né? Einstein dizia que não há nada que justifique essa divisão social, muito menos a partir da linguagem, né? E aí, a gente falando de linguagem, eu, vamos dizer, trago para você duas figuras que, de certo modo, me marcaram e devem ter marcado você. Um é o Bechara, que nós perdemos agora, recentemente, não é? Membro da Academia Brasileira de Letra, considerado um dos maiores gramáticos do Brasil, filólogo também, não é? E o outro, o Marcos Bagno, né? Que é também aí uma das estrelas da linguística, não é? Muito atuante, né? Como é que você... seria, não sei se houve um encontro entre os dois, né? Para eles debaterem, entendendo? Toda essa questão. Certamente. Evanildo Bechara segue um viés de pesquisa gramatical, tem uma abrangência, uma clareza em relação à língua portuguesa que é uma coisa absurda. Tive o prazer de conhecê-lo e seus livros todos fazem parte da minha biblioteca pessoal, acompanho o trabalho dele desde sempre, até de antes da universidade. E o Marcos Bagno é aquele cara necessário, né, para que a gente consiga realmente descortinar aquilo que eram imposições engessadas em relação à norma gramatical. Então, os dois, não há disputa, não há competição, os dois se completam, na verdade. O bom entendedor de língua portuguesa, o estudioso da língua, precisa encontrar ali um completando o outro. Bom, então, olha, eles dois, eles me marcam, eu trago deles duas lembranças. Uma lembrança de cada, na realidade. Vamos pegar o Bechara, né? Nós o trouxemos para uma das edições do Salip, né? Mas aí houve um problema com o voo dele, tá bom? Ele não pôde dar palestra no dia combinado. Vamos imaginar que fosse na sexta-feira, não é? E aí a palestra dele foi transferida para o domingo. Mas nós ficamos, nós organizadores, eu, professor Luiz Romero, professor Nilson Ferreira, professor Cinéa Santos, ficamos receosos de levá-lo para o domingo, porque domingo é difícil as pessoas saírem de casa, não é? E para nossa surpresa foi uma coisa assim extraordinária.
as pessoas compareceram, ele vendeu muitos livros, né? Era uma pessoa muito afável, né? Uma figura assim muito bacana. E a outra cena que eu trago é do Marcos Bagno. Aí do Bechara foi no antigo centro de convenções, no antigo, tá bom? Que foi onde o Salip começou em 2003. E o Marcos Bagno já era o Salip ocorrendo na Praça Pedro II. O Complexo Cultural. Não foi no Teatro 4 de Setembro, porque estava tendo alguma reforma, alguma coisa, e nós fizemos no Clube dos Diários. Trouxemos o Marcos Bagno, né? Mas é interessante que não apareceu nenhum gramático, tá certo? Para debater com ele. E ele fez até mesmo essa indagação, né? Que queriam que estivessem presentes gramáticos, porque tem uma gramática também, não é? Ele tem gramática também, não é? Então, são lembranças aqui, que me marcaram deles dois. Mas, professor, me diga uma coisa. Nesse último Enem, não é, no 2024, quase 5 milhões de candidatos fizeram a prova de redação e somente 12 cravaram a nota 1000, não é? E a gente observa que a primeira competência, né, que é a língua formal, é uma das grandes dificuldades que o aluno sente. Por que isso, professor? É a menor média nacional, né, na verdade. Das competências que envolvem a redação, a menor média é da competência 1. É aquilo, né, Wellington? É a norma gramatical. A gente precisa ter essa base. É claro que hoje a gente tem uma noção de que a leitura, ela é de fato protagonista no processo da escrita. Mas a gente não pode deixar de lado algumas bases normativas. Empregos dos sinais de pontuação, a concordância, a regência, a crase. Isso pela própria perspectiva da natureza da prova de língua portuguesa, que é a linguagem, né, códigos e suas tecnologias. Então, o aluno ele ainda não tem essa habilidade de levar para a sala de aula, né, a sua preocupação, a sua performance melhorada em relação à gramática normativa. Na cabecinha do aluno ainda ele pensa que a gramática nem existe mais. Mas é para isso que nós estamos aqui. Para recordar. Exato, ele não vê na prova de linguagem. Nem mais aquelas questões tradicionais de gramática. Aí ele acha que a gramática está em extinção, a gramática é coisa do passado. A gramática ela não vai ofuscar, obviamente, a perspectiva da linguagem, da literatura, da arte como um todo. Da interpretação, né? A porção maior da prova, e obviamente mais importante mesmo, é a análise textual, né? É a partir dali que nós temos os mecanismos de compreensão. Mas a gramática na competência 1 ainda tem sido um obstáculo, né? Mas por onde eu ando, eu tenho tentado desatar esses nós. Eu tenho um curso aí também agora que é Incompetência 1, que é tentar primeiro reconhecer a nossa fragilidade em relação à norma gramatical e, a partir daí, corrigir, trazer remédio para esse problema, né? Maravilha. Professor, qual foi a tiragem do livro? Foram 1000 cópias. 1000 cópias. E esse livro já se encontra nas livrarias de Teresina? A gente tem um plano de ação que é a distribuição, né? Já está programada a distribuição para as principais livrarias, mas nós temos sede de retirada e pontos de compra e de venda também. Você pode deixar aí para os nossos internautas? Nós temos 2 canais de contato que servem muito para esse processo inicial antes de chegarmos às livrarias. Já está tudo certo para estarmos nas livrarias também, mas antes disso, nós temos um ponto de retirada e de venda do livro, que é o CPM Cursos, ali na Avenida João 23, ao lado do restaurante Altas Horas. É um preparatório para concurso. Eu sou o diretor do preparatório e lá nós temos o ponto de venda. Sempre estou por lá também à tarde, a partir das 14 horas. Já faz a dedicatória, toma um café comigo, bate papo, tira foto e você pode adquirir o livro. Ele está à venda por apenas R$40. E se você não puder ir até o curso, você pode falar comigo através do direct, né? Pelo Instagram, @profneto_, @profneto_. Que maravilha, que maravilha. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, não é? Mas eu deixo aí as considerações finais. Foi muito bom, muito obrigado. Eu sou fã de todos que estão sempre passando por aqui e seu fã também.
Admiro muito o trabalho que envolve essa arte da língua portuguesa, porque é uma arte, uma ciência, uma arte que todos nós somos soldados da língua, né? E estamos trabalhando para que ela consiga estar sempre acessível e sempre com maior abrangência, que o alcance seja de um braço cada vez mais longo e que todo mundo possa curtir esse livro e aprender português de maneira leve, descontraída, sem imposições, sem rótulos, sem parecer um emaranhado de regras. Professor, muito obrigado, tá certo? Agradeço. E simbora. Simbora.